O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja contigo, convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende a tua mão e toca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, enquanto a gente vai se preparando, vamos cantar Preciosíssimo Sangue de Jesus? Vamos? Eu invoco o precioso sangue de Jesus. Eu invoco o precioso sangue, o precioso sangue de vossas chagas abertas. Mais uma vez, canta comigo. Eu invoco o precioso sangue de Jesus. Eu invoco o precioso sangue de vossas chagas abertas. O teu sangue cura-me. O teu sangue cura-me. Teu sangue liberta-me. E expulsa todo o mal da minha vida. O teu sangue cura-me. O teu sangue cura-me. Teu sangue liberta-me. E expulsa todo E expulsa todo o mal da minha vida. da minha vida. Ficou baixo, né? Subiu o tom depois. Filhos queridos, hoje, e olha que presente de Deus, que presente do Senhor, celebrar São Tomé. Para quem está acompanhando pela televisão, eu quero trazer uma imagem, uma das mais lindas que eu já vi. E para quem está escutando no rádio, eu descrevo. É uma pintura feita por Caravaggio, um dos maiores pintores realista, de luz e sombra. E é uma imagem linda, uma figura linda, onde Tomé, ele obedece Jesus. Ele não só
toca, ele enfia o dedo na chaga de Jesus. E foi Jesus que autorizou. Filhos queridos, veja Tomé. Veja o que Tomé diz. Se eu não vir a marca dos pregos, olha para a cruz de Jesus, lembre da cruz do Senhor. Se eu não vir as marcas dos pregos, as chagas, eu não me canso de agradecer a Deus por ter confiado a obra Evangelizar é Preciso, trazer tão forte as santas chagas de Jesus. E mais uma vez, filho, olha, reze o terço das santas chagas, do sangue precioso de Jesus, é dela que vem. As capelinhas, eu fico pensando, quantos anos era tão evidente e a gente não enxergava, né, as santas chagas. Fale pelo Senhor, Padre. Tá bom, eu falo por mim. Nunca me foi tão evidente as santas chagas de Cristo, até que numa adoração você sabe que Ele se mostrou. Se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e no seu lado, eu não acreditarei. Ousado Tomé, né? Corajoso. Mas louvado seja Tomé que assim o fez. Porque nosso Senhor, o que Ele fez com Tomé, Ele quer fazer comigo e com você. E quando hoje nós temos as santas chagas de Jesus, seja no ícone, seja na imagem, nós temos a possibilidade de tocar. Se eu não vir a marca dos pregos na sua mão, se eu não puser o dedo, a mão no seu lado, não acreditarei. E o Senhor vai dizer: faça, mas não seja incrédulo. A mensagem do Senhor hoje, meus irmãos, é para mim e para você. No meio de uma pandemia e no meio do desemprego, essa realidade não está fácil. É uma realidade. E hoje no rádio eu escutava aquela filha de Deus, e não é um caso isolado, dizendo que aumentou drasticamente o número de jovens, de pessoas que se matam numa ponte. Suicídio, desespero, surto psicótico. É difícil porque quando as coisas não favorecem, a pessoa acaba se entregando ao alcoolismo, acaba se entregando nas drogas, acaba se entregando, na verdade é uma fuga, não é? E de repente a palavra do Senhor Jesus hoje: filho, ô infeliz, ô Dona Maria, ô seu Joaquim, ô padre, não seja incrédulo, acredita em mim. E nós temos as chagas do Cristo escancaradas. É de Tomé que ele termina a participação no Evangelho. A última vez que fala de Tomé no Evangelho é com esse belíssimo testamento: meu Senhor e meu Deus. Sabe o que é? É Tomé experimentando a cura. Então canta comigo: o teu sangue cura, Senhor. Esse refrãozinho, canta comigo, vai. Sangue cura-me, teu sangue liberta-me E expulsa todo o mal da minha vida. mais uma vez, o teu sangue cura. Você que está em casa, canta comigo: O teu sangue cura-me, teu sangue liberta-me e expulsa todo e o mal expulsa todo o mal da minha vida.
hoje, Senhor, expulsa a incredulidade, que às vezes a gente deixa crescer. E eu digo assim, às vezes nós damos margem para a incredulidade. O que é incredulidade? Falta de fé. E às vezes nós vamos deixando. Você começa a desconfiar da igreja, você desconfia dos sacramentos, você começa a colocar dúvida nos milagres, você começa a colocar dúvida na oração. E impressionante como o diabo, ele pega a nossa incredulidade. Não sei se você percebe. A gente começa a ceder um pouquinho, ele toma de conta. Gente, eu percebo isso na minha vida, eu não estou falando de vocês. O inimigo, ele pega as brechas, e se nós deixarmos a incredulidade aumentar, então, por exemplo, você está rezando no Santíssimo, você vem dúvidas, vai estudar. Duvidar não é um problema, melhor, questionar não é um problema. Por que você acha que na quinta-feira, ontem, e eu estou falando, use lá a hashtag coração adorador, porque eu quero tirar tuas dúvidas. Questionar não é um problema, por isso que aí tem que estudar na palavra de Deus, tem que estudar no magistério da igreja, tem que rezar. Uma pergunta, um questionamento, é bem-aventurado o questionamento, porque é a partir do questionamento que a gente cresce. Não tenha medo de questionar, tenha medo da preguiça de não buscar resposta. Essa preguiça que impõe ao inimigo. Meu Senhor, meu Deus. E o Senhor vai dizer, porque viste, Tomé, tu creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, que temos fé, sem ter visto Cristo corporalmente, sem ter convivido com Ele, mas estar sentindo a sua presença de ressuscitado. Tomé, eu não vejo um homem, eu diria que na boca de Tomé, tantos questionamentos que nós fazemos. É interessante que Tomé na história, às vezes que cita ele, foi no momento que Tomé disse assim, vamos também nós e morramos com ele. Foi a primeira intervenção. A segunda intervenção de Tomé, para onde ireis, Senhor? Para que também nós possamos ir por este caminho. Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Bendita a palavra de Tomé, dúvida, questionamento. Tomé na Bíblia, no Evangelho, ele toma o papel de o questionador. E louvado seja Deus, porque foi a partir desse questionamento que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que eu quero dizer para você, por que é importante uma catequese permanente? Porque eu insisto, a TV Evangelizar na madrugada, no rádio, por que nós estamos com essa obra? Mas por que eu estou na leitura orante com você, e estamos na missa todo dia? Porque nós queremos que os nossos questionamentos, e eu repito, questionar não é a falta de fé, é aumentar a fé. Que nós sejamos questionadores como Tomé, mas sem preguiça de encontrar a resposta. E a nossa vida é um processo. Eu disse que a última frase de Tomé, depois de vários questionamentos, foi, meu Senhor e meu Deus. E acredite, quando ele diz meu Senhor e meu Deus, é como ele selasse toda a busca da alma dele. Todos os pensamentos de Tomé, toda a formação que ele recebeu. E essa última palavra que o evangelista nos apresenta, João, é o itinerário meu e teu, o itinerário de amadurecimento, um itinerário de discipulado, é o itinerário. Dona Maria, Senhor José, você que está em casa, a vida na comunidade é isso.
Não por acaso, tudo bem, é pandemia. Algumas igrejas abertas, outras fechadas, como é o caso aqui do Curitiba, que nós estamos no nosso epicentro, no Paraná. Mas eu tenho plena consciência que a missa pela TV, pelo rádio, mesmo o padre da sua paróquia que está fazendo pela internet, nunca vai substituir a vida de comunidade. E o evangelho de hoje mostra isso. Num domingo, desculpe brincar, Tomé gazeou, foi para o shopping. Não, deve ter ido pelas ruazinhas lá dos judeus, fazer compra lá. Ele não fez a experiência porque fugiu. Nunca. E não é essa a proposta de que a televisão, os meios de comunicação venha substituir a vida na comunidade, na sua paróquia. Jamais. Eu tenho saudade de ver o povo aqui, a minha comunidade. Tomé, 8 dias depois, no domingo, estava presente, não gazeou. Então Jesus apareceu. E aí ele fez a experiência do ressuscitado. Mas você percebe que a fé, falando de fé, apesar de ser um dom infuso. Como assim, padre? Fala português. Quando a gente nasce, Deus coloca em nós fé, esperança e caridade. A caridade que remete a Deus, a fé que nos fortalece, a esperança que não nos deixa se contentar com o mundo. Apesar da fé estar dentro de nós, ele é um processo. Eu pregava, e a humildade e a mansidão não é fruto intelectivo. A fé é fruto de um conjunto intelectivo, razão. Santo Agostinho vai falar muito disso. Quanto mais você estuda, mais você descobre. Não pense que a fé não passa pela razão. Passa sim, mas não é a razão. Ela fortalece na razão e ela se firma numa experiência pessoal. Então, se você olhar para Tomé hoje, você vai ver o itinerário de todos nós. E eu te pergunto, como está a tua fé? Será que eu e você poderemos selar a nossa caminhada a ponto de não dizer em palavras, mas em atitude: meu Senhor e meu Deus? A última participação de Tomé, e a partir dali nunca mais duvidou. Tomé não é mais citado na Bíblia, mas não sei se você sabe onde ele foi pregar. Sabe onde que foi Tomé? Na Índia. Pasme. Você sabe que teve um grande missionário, o co-padroeiro das missões. A padroeira é Santa Teresinha de Menino Jesus. Quem que é o co-padroeiro? São Francisco Xavier. E é impressionante que se você vai na Malásia, sabe a Malásia? Tem São Francisco Xavier. Se você for na China, tem São Francisco Xavier. Se você for na Índia, tem São Francisco Xavier. E é impressionante que quando São Francisco Xavier chegou lá, na Índia, ele encontrou a comunidade cristã de São Tomé. Tomé foi para a Índia, foi levar o evangelho na Índia, e foi perseguido e martirizado. Os católicos de Malabar cultuam São Tomé há 2000 anos. Você sabe que a Índia é um país de muitas religiões, 365 mil deuses, eu não estou mentindo. Mas lá tem uma comunidade cristã, fruto de São Tomé. É impressionante que onde Tomé viveu na Índia, ainda tem uma igreja. Você vai dizer, mas isso a igreja inventa? Não. Existem documentos antiquíssimos da presença de São Tomé na Índia. Quando os portugueses chegaram no século XVI na Índia, eles encontraram no meio de um país, a Índia, de hindus, e não dá nem para falar que são hindus, tem tudo ali, e meu respeito,
encontraram a cripta onde estava enterrado São Tomé. E também as relíquias, e também uma lança que foi a que mataram São Tomé. Veja que engraçado. Quando eu estudava isso, eu fiquei pensando. Sabe o que eu fiquei pensando? Volta a imagem de Caravaggio. Tomé disse: eu quero pôr a mão no prego, na marca do prego. Eu quero colocar a mão onde a lança perfurou Jesus. E ele morreu perfurado por uma lança. Impressionante, né? Impressionante. Impressionante porque, eu repito, ele deixou um marco muito grande do cristianismo, também comprovado com São Francisco Xavier. Mas eu quero contar um milagre que aconteceu em 2004. Não sei se você vai lembrar, mas na Índia aconteceu um fortíssimo tsunami. Olha para Jesus, pense em Jesus, esse homem lá no meio dos hindus pregando. Em 2004, em dezembro, teve um tsunami que acabou com aquela região. E segundo a tradição, São Tomé, na frente da igreja, colocou uma estaca e disse: nunca o mar avançará desse lugar. A região foi toda destruída. Pasmem, a igreja de São Tomé não sofreu um arranhão. Você vai dizer: mas isso, padre, é verdade? Ora, está nos registros. A partir de 2004, os sacerdotes hindus da região, quando viram o milagre daquela igreja, deixaram de perseguir os cristãos. Agora, 2004. São Tomé, que tocou o lado do Cristo, que foi perfurado pela lança, morreu martirizado com uma lança no peito. Então entenda que a última participação de Tomé no Evangelho, quando disse: meu Senhor e meu Deus, é como se dissesse: não tenho mais dúvidas, não tenho mais receios. Agora, Senhor, eu parto para a missão. Quem dera, meu filho. E aqui eu te exorto, peça ao Senhor essa graça, a Jesus das santas chagas mais do que nunca hoje. Afaste o mal da incredulidade, da dúvida, da incerteza, da depressão, da vontade de desistir, do cansaço. Confirma a minha fé, Senhor, e que eu possa dizer em atos mais do que palavras: meu Senhor,